Eu fundei uma empresa chamada Growth Machine, está indo para 2 anos e meio de empresa. Depois de tocar algumas operações, de levar essas operações para crescimentos relevantes, eu comecei a Growth Machine, que é uma empresa de treinamento e consultoria, né, onde a gente ajuda outras empresas a montar o que a gente chama de máquina de vendas, que é estruturar processos comerciais com o objetivo de alta performance. Né? A gente usa uma série de conceitos, como teoria da restrição, como pensamento visual, como design thinking, como colaboração, para conseguir desenhar processos mais eficientes e, consequentemente, trazer mais resultado. Uma das coisas que eu fiquei relativamente conhecido, né, em 2018, o Gustavo Caetano, que é o autor do livro Venda Simples, me listou como uma das 10 pessoas a serem seguidas dentro do LinkedIn, porque a gente desenvolveu uma metodologia de uso de ferramentas sociais com o objetivo de alavancar vendas. Todo mundo, nesse momento, está se reinventando, está aprendendo uma nova forma de trabalhar. Por mais que o e-mail tenha ficado muito poluído e que o telefone fixo não funcione mais, o LinkedIn continua sendo uma excelente ferramenta para você localizar os teus prospects e chegar na frente das pessoas certas e, com isso, conseguir diminuir qualquer tipo de impacto que você teria com um momento desse de crise, né? Com um momento onde as pessoas estão em isolamento social. Eu não gosto da palavra crise, porque quando a gente fala crise, parece que é algo ruim, né? Para mim é um momento de oportunidade, é um momento que a gente consegue explorar, tanto para dar atenção a coisas que a gente negligenciou, que a gente deveria ter dado atenção antes, quanto para a gente priorizar aquilo que vai fazer a diferença dentro do nosso negócio. Eu, sinceramente, Rodrigão, eu não acredito que está impossível de vender ou que não dá mais para vender. Eu acredito, sim, que as pessoas estão com mais foco agora. As coisas ganharam mais prioridade. A gente só vai atenção para aquilo que é extremamente importante. Então, se a tua oferta, se o teu processo não cria valor, não compartilha, não ajuda uma empresa a ter mais resultado, dificilmente você vai ter espaço. Agora, se você me faz gastar menos dinheiro, ganhar mais dinheiro ou correr menos risco, meu irmão, a minha agenda é sua. Eu acabo com qualquer compromisso que eu tenha para resolver esses desafios. Legal, excelente. Tiagão, obrigado pela introdução. Hoje, então, como você já ventilou aí para o pessoal, o grande objetivo é a gente falar de vendas sociais, digamos assim, né, o famoso social selling. E aí, já dando o pontapé inicial, mas antes da gente falar de fato, assim, social selling, etc., a gente estava trocando uma ideia aqui antes do webinar começar e eu queria que você contextualizasse um pouco, porque apesar da gente ter aqui tanto clientes que já usam Pipedrive, quanto outras empresas que ainda não utilizam nem o Pipedrive, nem algum outro CRM, queria que você falasse do Sales Model Canvas, assim, no caso, assim, como é que você usa ele para estruturar um modelo de vendas, um modelo de processo comercial? O quanto ele ajuda nesse modelo de social selling? Então, o quanto preparar um bom processo comercial é uma etapa importantíssima para dar esse, vamos dizer assim, canalizar esse foco, essa energia e ser mais consistente no processo comercial. Acho que essa é a primeira pergunta para dar o pontapé inicial e aí depois eu vou já engatando aqui nas outras perguntas para você, ter umas coisas bem legais. Perfeito, Rodrigo. Assim, uma dúvida muito frequente que existe, e eu acho que é isso que impressiona como as nossas empresas se conectam, né? Ao mesmo tempo que no passado todo mundo olhava para a CRM como algo complexo, pouco acessível, que era um negócio chato, que só ajudava o gestor de venda a ter resultado e o vendedor tinha que cumprir aquela burocracia, botando 1 milhão de informação que não fazia nenhum sentido para ele imputar. Eu vejo que o processo de vendas também tem um caminho relativamente semelhante, né? Quando a gente fala de processo, a galera pensa em algo, né, pesado, né? Quando a palavra processo me vem uma pilha, né, de documentos enrolados e que vai ser confuso, burocrático e que eu vou gastar muito tempo para ler aquilo e entender. E alguma coisa que te prende, né? Não que te faz andar mais rápido. Né? Que te trava, né? Que te trava. O processo é algo rígido, algo que te trava. E a gente acreditou por muito tempo, né, que o processo precisava ser difícil, precisava ser complexo. E eu, como gestor de venda, eu aprendi isso na prática. Eu criei um processo que meu time não seguia, né? E aí eu fiquei com raiva do time e falei, lá vou eu executar. Vou executar o meu processo, vou mostrar que esse processo é bom. Executei, velho, o processo era horrível, gente. Eu tinha criado um processo teórico, um processo burocrático, um processo que não contemplava as atividades necessárias para ganhar uma venda e, consequentemente, meu time não engajou e aquilo que eu tinha criado não servia para porcaria nenhuma. Era uma teoria bonita de um gestor de vendas que não estava lá no front executando. E aí veio na minha cabeça o seguinte, como é que eu envolvo o meu time para conceber esse processo? Porque, deixa eu te falar uma parada, gestor. O teu vendedor é o cara que conhece a melhor forma de vender. Por mais que você
tenha uma experiência, conheça do negócio, conheça do processo, o teu vendedor sabe mais do que você. Dúvidas frequentes, necessidades mais comuns, aquilo que o teu cliente está tentando fazer e não consegue. E aí surgiu uma maneira de desenhar um processo de vendas em uma folha. Em uma folha, tá, você, junto com o teu time, concebe um processo. Só que você precisa fazer isso da maneira correta, você precisa fazer isso da maneira certa. Porque se você usar essa folha da maneira errada, tem uma chance grande de você só confundir mais a tua operação e não chegar a lugar nenhum. O que você tem que entender? Às vezes, um insight do teu vendedor leva o teu negócio para o próximo nível. E vou te falar, eu consegui fazer um aumento de receita significativo por usar exatamente um conhecimento que eu não tinha ideia que existia com o uso do Pipedrive. E uma vendedora foi lá e mostrou um insight simples, cara, que era, por exemplo, acompanhar as oportunidades que passavam pela página de compra, pela página de fechamento. Porque, pensa no seguinte, né? Era uma operação, era um e-commerce, então as pessoas navegavam, ele tinha muita visita e os vendedores usavam um chat ali para se comunicar com os prospects e puxar esses prospects para um call. E aí, essa vendedora, ela vendia, cara, entre 30% a 40% a mais do que todo mundo. E ninguém entendia por que ela vendia tanto. Quando eu fiz a dinâmica dos seus Model Canvas, que é justamente montar o processo com uma folha, ela botou um post-it, gente, um post-it que foi, assim, explosão cerebral, que mudou o jogo. O que ela fazia? Ela usava o chat e só falava com as pessoas que passavam pela página de fechamento. O cara que chega na página de fechamento, ele está muito próximo de tomar uma decisão. E aí, normalmente, faltou uma objeção, ou ele ficou com uma dúvida, ou alguma coisa simples. Pelo fato de, em vez dela tentar falar com todo mundo que estava no site inteiro, falar só com quem estava na última página, fazer com que ela fechasse muito mais do que os outros. Agora, eu, como gestor, jamais sacaria isso, jamais teria essa ideia se eu não tivesse botado o time no centro para conceber o processo. E até mesmo o vendedor, que muitas vezes gosta de guardar ali um hack, um segredo, não quer que todo mundo saiba, ele dificilmente compartilharia se não tivesse uma dinâmica onde a gente dá visibilidade para quem dá as melhores ideias, e essa foi a grande transformação, e isso é fundamental. Social selling é sobre pegar as melhores ideias e dar visibilidade para elas. Excelente, excelente. E aí, já entrando agora no tema especificamente, tem uma frase que você disse para mim uma vez, que é: Rodrigão, quando a regra do jogo muda, surgem novas oportunidades. Então, assim, pensando nesse momento em que a regra do jogo mudou completamente, né? Onde vendedores não podem mais sair de casa para trabalhar, por exemplo, então não posso fazer uma reunião presencial, não posso agendar aquele almoço de follow-up, aquela reunião no final da tarde para fazer uma apresentação presencial. Então, assim, pensando no formato que até então a gente fazia com o cenário atual, existe alguma oportunidade que a gente não está vendo, Tiagão, e que aí você quer trazer aqui para a gente? Perfeito, Rodrigo. Assim, cara, antes de responder essa pergunta, eu queria só agradecer o comentário do Júlio César de Souza, que ele botou: Tiago tá magricelo. Esse é um comentário que me deixa feliz, tá, gente? Então, podem mandar mais desse. O Rodrigo, que me conhece há bastante tempo, né, sabe que foram 20 quilos a menos, né, Rodrigo? E você me encontrou ainda no meio do processo, né, naquele dia. Verdade. Me chamaram de Rafinha Bastos, cara. Eu só não tenho processo, graças a Deus. Posso até parecer com ele, no ficha limpa, hein? Pior que lembro mesmo. Boa. Então, gente, essa frase não é minha, né? Essa frase é do Malcolm. Cara, é um livro sensacional que eu acho que tem muito a ver com o momento que a gente vive, chamado Fora de Série, né? Em inglês é Outlier. O que ele fala? E ele tira essa frase de como surgiu a indústria de M&A em Nova York, né? Porque os advogados que eram judeus, eles eram um tanto quanto discriminados e eles não conseguiam pegar os melhores casos, e eles se concentraram nos casos trabalhistas e nos casos de família, que eram casos que tinha muito conflito, né? E eles treinaram a atender tipos de processos de grande conflito. E aí, quando começou a surgir a indústria de M&A, que foi essa virada, quando teve lá o crash de 29, e tipo, a economia foi lá para baixo, esses caras tinham 10 anos treinados a lidar com conflitos. E aí, se você for ver hoje a indústria de M&A, fusões e aquisições, ela é muito rica em Nova York, muito forte em Nova York, justamente de escritórios de advocacia de famílias judaicas, porque esses caras se treinaram durante esse momento, né? Então, quando a gente fala de que quando a lógica do jogo muda, o que acontece, gente? Todo aquele conhecimento, aquele diferencial competitivo que uma determinada empresa pode ter desenvolvido e o aprendizado que ela executou durante muito tempo e ela ficou muito boa em fazer, como o jogo mudou,
não se aplica mais as mesmas regras, as mesmas variáveis. E aí todo mundo volta para a estaca inicial e não tem mais diferencial competitivo. A gente está junto nesse mesmo desafio. Então, o fato de uma empresa ter bilhões para investir em publicidade ou bilhões para investir em um time de campo, hoje em dia não é mais um diferencial competitivo. Hoje todos nós estamos na mesma faixa, começando a aprender de novo como jogar nesse cenário. E aí, para mim, assim, a maior oportunidade que existe, né, que não surgiu agora, mas foi intensificada agora, é a gente usar a lógica social para fechar a venda. Quando a gente fala de vendedor, né, vamos lembrar, né, tem um bom tempo que a gente não faz isso, mas tem aquela lógica de você ir no shopping. E aí você vai no shopping, você entra numa loja, você pisou dentro da loja, a primeira coisa que o vendedor te pergunta é posso te ajudar? 99% de nós respondemos o quê, galera? Comenta aí no chat o que a gente responde quando o vendedor chega para você e fala: posso te ajudar? Você fala, né, Rodrigão? Não. Obrigado, eu estou só olhando. Né? Essa é a frase número 1 que a gente fala quando a gente está dentro de uma loja. Porque, na verdade, quando o vendedor fala eu posso te ajudar, a gente entende como alguém querendo vender para a gente, querendo empurrar um produto ou não querendo ajudar. Né? Quando a gente fala de vendas sociais, a grande diferença do que precisa virar no mindset de vendas sociais para venda antiga é que, normalmente, o vendedor ele vai com uma abordagem mais, como é que a gente pode falar? Com mais ansiedade. Ele quer ir logo para a oferta, para produto, para entender, para tipo, diagnosticar. E quando a gente fala de vendas sociais, a gente fala de primeiro criar valor. Né? Eu quero primeiro criar valor. Como é que um relacionamento fica fraco? Quando você só pede favor para a pessoa. Você não gera nenhum valor para ela e você só pede. Nas vendas sociais, o que a gente inverte? Antes de eu pedir qualquer coisa, eu estou gerando valor para as pessoas. Se você for lá no meu LinkedIn ou no meu Instagram, qualquer rede social minha, você vai ver a quantidade de conteúdo que eu produzo, ajudando as pessoas sem pedir absolutamente nada em troca, só que, de contrapartida, eu ganho visibilidade, eu ganho autoridade, eu ganho pessoas que começam uma jornada de compreender como resolver o seu problema através do meu conteúdo, e quando eu chego perto dela e falo assim, cara, qualquer publicação minha, eu posso ir para cima da pessoa e falar, cara, notei que você interagiu com um post meu. Inclusive, vi aqui no teu perfil que você hoje tem 5 vendedores e que o perfil dos vendedores não está orientado a social selling. Eu queria te dar 20 minutos de bate-papo gratuito, onde eu vou dar um diagnóstico e um passo a passo de como é que você migra o teu time de vendas, do time de vendas presenciais para o time de vendas sociais. Topa? Adivinha qual que é a taxa de conversão dessa mensagem? Mais de 80%, gente. Mais de 80% das pessoas que interagem com o meu conteúdo, que eu ofereço um bate-papo de 20 minutos, onde eu vou criar valor e não falar de consultoria, do que a Growth Machine faz, eu vou falar dele, não de mim. Cara, eu tenho 80% de conversão. Eu só não faço mais isso porque eu não tenho mais agenda, entendeu? E isso é ir para vendas sociais. Respondido, Rodrigão? Respondido, mais que respondido. Mas aí, então, se você parar para pensar, por exemplo, com essa preferência do ambiente digital crescendo cada vez mais, quando eu falo ambiente digital, eu falo, por exemplo, o seu público hoje ele está no Instagram, ele está no LinkedIn, ele está em vários tipos de rede, onde você se comunica de N formas diferentes, né? Então, a gente está falando de, além dos processos e das ferramentas que eu já uso no dia a dia, existe também todos esses canais de comunicação com o cliente, e aí para cada um tipo de mensagem, um tipo de tentativa de engajamento, alguma coisa assim. Quando você para pensar nisso, Tiagão, o que você consegue trazer para a gente, assim, como é que funciona a geração de demanda e engajamento por meio dessas redes sociais? Então, que é o que eu falei, partindo do princípio que são diferentes redes, diferentes perfis de público, onde a pessoa talvez, uma hora ela é impactada de forma imediata, na outra ela consegue sentar para ler aquilo que você escreveu com mais calma. Então, pegando tudo isso que a gente tem hoje, jogando tudo dentro de uma caixa, sacudindo, o que você acha que a gente consegue tirar de dica hoje, assim, o que você daria de exemplos para a gente? Bom, vamos para o início, né? Vamos para o primeiro passo, tá, gente? Primeiro de tudo, o que você precisa pensar que você tem que estruturar é entender claramente quem você quer impactar e quais são os principais problemas que essas pessoas têm, tá? Cara, eu criei por canal, Thiago? Ou aí é geral? Vou dar um passo atrás, independente do canal, tá? Primeira coisa o canal, ele pouco importa. Importa quem que eu quero impactar. Quem que é o meu cliente, quem que eu ajudo, quem que eu resolvo, quem que me compra. Galera, eu vou fazer uma parada que eu nem combinei com o Rodrigo, tá? Mas quem
tirar uma foto aqui, tá? Tirar uma foto nossa, pra você ver como não faz diferença canal, tá? E no final dessa live, postar no Instagram, me marcando thiago.reis.gm, eu vou mandar um manual que eu tenho de como começar o social selling com o passo a passo completo. Que é um manual que Legal, eu Thiagão. dentro da minha mentoria, tá? Porque eu tenho uma mentoria específica que eu acompanho uma série de empresas a fazer o time migrar para vendas sociais. Então, quem tirar uma foto aqui e postar no Instagram me marcando, eu vou mandar por direct o link desse manual de como fazer isso. Mas a primeira... Boa. O meu é @Rafinha Bastos, tô brincando. Já marca aí o Rafinha. Não podia deixar passar essa, mas desculpa, Thiagão, te interromper. Então, gente, primeiro de tudo para quem que eu vendo? Por que eu preciso entender para quem que eu vendo? Independente se você vai usar o LinkedIn ou usar o Instagram, tá? O LinkedIn corresponde a 80% das minhas vendas. O Instagram corresponde a 17%. Mas, independente de para quem você vende, o primeiro passo é entender quais são as dores, quais são as dúvidas, quais são as necessidades, aonde que o teu cliente fica em dúvida, tá? Galera apontando no meu Instagram. Deixa eu só jogar aqui. Thiago. Você manda para... Tá bom. Se quiser, eu mando também. Thiago.reis.gm, galera. Boa. Aí. Thiago.reis.gm. Com TH. Quais são as dores, quais são as dúvidas? Não é sobre você, o conteúdo que você vai produzir, é sobre aquilo que o teu cliente está tentando fazer e não consegue. Então, o primeiro passo é você listar, cara, quem são os meus melhores clientes, quais foram os clientes que eu fechei negócio recentemente, quais são os clientes que me trouxeram mais receita, ou que são clientes que eu quero trazer parecido. Pensa no seguinte, vamos clonar os nossos clientes, tá? Então, eu quero ir atrás desse perfil. Entendi qual que é o perfil? Agora você vai listar as dores, as dúvidas, as ansiedades, o que tira o sono do teu cliente, o que ele deixa preocupado. A tua lógica de conteúdo é 100% sobre isso. Não é sobre o seu produto, não é sobre o seu negócio, não é sobre o que você faz. É sobre o que o teu cliente está tentando fazer e não consegue. A partir do momento que você fechou qual é o perfil do teu cliente e qual é a necessidade dele, a gente tem aqui 2 blocos. Primeiro bloco, produção de conteúdo, tá? Que é uma oportunidade absurdamente alta. 3% dos usuários brasileiros produzem conteúdo. 3%. Você quer se diferenciar? Você quer sair da multidão? É só produzir conteúdo. Agora, não é qualquer conteúdo. Não vai postar propaganda do teu produto, falar de você. É conteúdo que engaje, tá? Então, conteúdo que gere valor, que seja relevante para o teu cliente. Primeira coisa é produzir conteúdo. Segundo, é criar um bom processo de prospecção. É você ter um passo a passo para prospectar, né? Então, conteúdo, depois a gente desce no conteúdo, tá, Rodrigo? Eu falo especificamente sobre uma estrutura que eu uso para ter alto engajamento, tá? Mas primeira coisa é essa, a segunda coisa é abordar. O que é abordar, gente? Pensa a galera, eu sou casado há muito tempo, né? Mas pensa a galera na época que era solteiro. Quando você tá numa balada, e aí você, se interessou por uma menina, se interessou por um menino, e você quer ir lá paquerar. Dificilmente, né? Às vezes até funciona, a galera tá cada vez mais moderna, mas eu ir pro ataque direto, dificilmente funciona, né? Você não chega e, para na frente da pessoa e fala, quer casar comigo? Dificilmente isso vai funcionar, né? Como é que a gente normalmente faz? Tem uma troca de olhares, tem um sorrisinho, aí você chama atenção, aí você vai cercando, até que finalmente chega o momento da sondagem, onde você vai se apresentar com um bom discurso, né, e levar ela para o avanço, ou levar ele para o avanço do teu funil. Dentro das redes sociais é muito semelhante. O que a galera faz com frequência? Sai mandando mensagem, fazendo spam, sim, falando da empresa, falando do produto, falando do que faz. Cara, quem é a pessoa, qual a empresa que ela trabalha, o que ele vende, pedindo uma reunião, né? Só fazer um paralelo, Thiagão, até para você continuar complementando sobre isso. Há muito tempo, há 10 anos atrás, um amigo, ele me ensinou eu tinha vontade de morar fora do Brasil e a minha ideia era encontrar empresas fora que queriam contratar um brasileiro. Eu fiz isso, só que eu criei um processo comercial onde eu era o produto. Só que, ao invés de mandar uma mensagem para uma empresa pedindo um emprego, eu mandava uma mensagem pedindo, primeiro, uma conexão. Então, oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e tal, eu queria te conhecer, queria trocar uma ideia, entender melhor o que você faz. Então, primeiro eu sondava, marcava um papo. Então, primeiro eu criava uma conexão, eu estabelecia um networking com a pessoa. Porque, primeiro, eu não sabia se ela tinha um emprego para me dar, e segundo, eu não sabia nem se eu queria trabalhar na empresa, nem se ela ia querer que eu trabalhasse lá. Mas, acima de tudo, eu queria estabelecer um networking, porque
é uma coisa que eu falei até na live com o Thiago Conser. Uma coisa é o cliente não querer comprar de você agora. Outra coisa é ele não querer comprar de você nunca. Isso precisa ficar bem separado. Eu não quero comprar de você, ou eu não posso comprar de você agora. Porém, gostei de você, vamos manter uma relação, um relacionamento e vamos conversar. Mas, desculpa te interromper, mas eu achei legal isso, porque primeiro, então, é estabelecer um networking, né, uma conexão, gerar vamos dizer assim, eu acredito que eu posso te ajudar, mas não sai fazendo um spam, né, marca um papo, é que agora não dá para agendar um café, mas tenta aproveitar, agora as pessoas, teoricamente, têm mais espaço livre na agenda, né? Meu time tem agendado café virtual, liga a câmera, cada um tá com seu café e a gente toma um café, cara. Sim, mas agora, continua, eu te cortei na hora que você estava falando. Você conseguiu o emprego fazendo isso? Você conseguiu ir para fora? Foi onde tudo começou. Aí eu fui morar na Estônia, depois voltei para o Brasil, mas foi um processo de qualificação. Então, eu não pedia um emprego, ou eu não vendia alguma coisa, era pelo contrário, eu estabeleci uma conexão, né? Então, oi, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, queria contar para você um pouco da minha história, o que eu faço, enfim, etc, etc. As pessoas eram muito mais receptivas, porque, tudo bem, a gente está falando de vendas aqui, né? Não está falando de outra coisa, mas eu acho que algumas coisas que você falou se aplica muito com relação a isso, né? Então, ao invés de você sair falando quem é você, da sua empresa, o que você vende, como é que você pode ajudar a resolver um problema, às vezes aquela empresa nem tem um problema que você está querendo resolver. Mas uma coisa é a pessoa, e tudo bem, olha, eu vi que a gente tem uma conexão em comum com o Thiago Reis, um cara muito bacana, eu tenho estudado muito sobre vendas, vamos conversar, vamos marcar um papo para a gente trocar ideia sobre isso, e aí você gera um engajamento e aí acaba que no final das contas, às vezes a pessoa fala, pô, o que você faz? Eu trabalho com isso, trabalho com aquilo, minha empresa faz isso. Pô, que legal, a gente tem um fornecedor aqui que a gente está pensando em mudar, ou a gente não trabalha com isso hoje e a gente tem interesse em conhecer um pouco mais. Pronto, portas abertas. Então, eu acho que é muito mais, no final das contas, assim, parece básico, mas eu recebo muita mensagem de spam. Oi, Rodrigo, minha empresa faz isso, tá aqui uma apresentação, se você quiser, olha o nosso site. Eu dificilmente faço isso. Agora, quando uma pessoa manda uma mensagem personalizada, Rodrigo, tudo bem? Eu vi que você é amigo do Thiago Reis, eu tenho estudado pra caramba a metodologia de venda, eu queria conhecer um pouco mais como o Pipedrive faz isso no dia a dia. Ou você topa marcar um papo comigo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos? E aí, cara, o engajamento é outro, porque no final das contas está construindo um relacionamento, e não você não está trabalhando um lead de imediato, entendeu? O cara não está virando um negócio, a pessoa não está virando um negócio, ela está virando um contato, né? Então, você está ampliando a sua rede de conexão. Às vezes ela fala, pô, quer saber? Eu não sou um lead bom para você, mas eu tenho uma empresa, um amigo me perguntou exatamente sobre isso ontem, e eu vou passar o seu contato para ele, porque ele pode ser uma pessoa interessada em adquirir aquilo que você está querendo me vender ou querendo me apresentar. Mas aí, Thiagão, já indo para a próxima pergunta, cara, a Bianca... Só colocando. Perfeito o que o Rodrigo falou. Nesse momento que tem muita gente perdendo o emprego e tal, velho, fazer essa estratégia, tipo assim, pensa em primeiro gerar valor, depois você pedir qualquer coisa, e pensa no relacionamento. O que acontece, gente? Primeiro de tudo, que você só fala com 3% do potencial de mercado, somente 3% está buscando uma solução ou consciente de que precisa resolver um problema. 3%. 97% vão estar em duas outras fases. Não tem consciência do problema ou não tem a necessidade nesse momento do problema, mas ele pode ter perfil para te comprar. Então, de todo mundo que você podia vender, 3% está te procurando. Os outros 97% ou não tem consciência de que tem um problema ou não está no momento de compra. Então, quando você faz isso que o Rodrigo está falando, se você, pensa só, se você aborda direto falando do teu produto, do teu serviço, você tem um potencial de geração de oportunidade de 3%, porque você só vai falar contigo quem efetivamente, cara, estou realmente, Rodrigo, precisando nesse momento do teu serviço. 3% vai responder isso. Os outros 97%, se você se aproximar, se você gerar valor, se você falar, olha, cara, poxa, eu vi que você trabalha na empresa tal, pô, parabéns pelo trabalho, gostaria aqui de me conectar contigo e fazer network. Quem sabe a gente não pode explorar oportunidades conjuntas. Você vai ter uma chance muito maior de se conectar. E outra, cara, boa parte das minhas maiores vendas, tá? No momento que eu me conectei com o prospect, não existia oportunidade. A oportunidade veio surgir 1 mês, 2 meses, às vezes 1 ano depois, tá? Deu começar esse relacionamento. Então faz total sentido. E se você vai raso, seco, olhando exclusivamente para a venda,
acabou ali, não vai ter avanço. Agora, se você for para gerar valor, criar relacionamento, avançar com a pessoa, perfeito. Você está indo na direção certa. Manda ver, Rodrigo. Exatamente. Não, e é exatamente isso, e aí partindo agora, eu vou fazer uma pergunta e já vou linkar com algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo e mesclando com as que eu já tinha aqui anotado. Se tem alguma rede em especial que você queira comentar aqui, para o pessoal com algumas dicas legais, e a Bianca, ela fez uma pergunta no sentido de, com o crescimento do social selling, investir em SEO, tráfego no Google, ainda é considerável, Thiagão? Então, se você quiser falar um pouco das suas preferências, as redes que você mais gosta ou mais utiliza, e já aproveitar para responder a pergunta da Bianca, eu te agradeço. Então, o que acontece, gente? Depende, a resposta sempre vai ser depende, tá? Esse livro aqui, Traction, ele é o melhor livro para responder todas as perguntas. Ele fala sobre 19 canais de aquisição. É o livro número 1 de tráfego do Vale do Silício, foi publicado no Brasil pela HSM. Coincidentemente, eu fui convidado para escrever o prefácio dele. Então, de acordo com o canal que você está indo, com o cliente que você está indo atrás e com o nível de concorrência que você tem dentro desse canal, vai fazer sentido fazer SEO, fazer social selling, fazer mídia paga, fazer cold call, fazer cold mail. O que acontece, Bianca? Por que eu não foquei no SEO? Quando surgiu a Growth Machine, que foi em 2018, que eu fiquei full time, né? Eu comecei a produzir conteúdo em agosto de 2017, mas eu fiquei full time em janeiro de 2018. Quando eu ia para as redes sociais fazer busca por treinamento em vendas, consultoria em vendas, para as redes sociais não, perdão, para o Google, cara, o nível de concorrência e saturação desse canal era absurdamente alto. Agora você pensa no seguinte, pensa em 2 estradas, tá? Uma estrada, São Paulo, Marginal Tietê, Rodrigão, 18 horas, fora da pandemia, né? Que agora na pandemia deve estar bom para andar. Mas fora da pandemia, você chega com o teu carro na Marginal, você não anda, cara, você está travado. Por que você está travado? A Marginal, ela é um canal, tá? Um canal onde tem muitas pessoas tentando ir na mesma direção. Tem muitas pessoas aglutinadas e toda vez que muita gente vai para o mesmo canal, esse canal engarrafa. E aí você passa a se deslocar de maneira mais lenta dentro desse canal. Por um outro lado, quando você acha um canal que é pouco explorado, quando você acha um canal que tem poucas pessoas nele e que você começa a se posicionar dentro dele, você cria uma oportunidade, você ganha visibilidade mais rápido. Se você pegar Thiago antes de 2018, ninguém sabia quem era, pouquíssimas pessoas me acompanhavam, as minhas redes praticamente não tinham seguidores. Só que como era um canal que poucas pessoas produziam conteúdo daquela forma, poucas pessoas estavam explorando, eu foquei nele e a minha visibilidade escalou assim, fez assim, exponencialmente. Eu explodi. Eu saí de 0 seguidores para 60 mil seguidores em muito pouco tempo. Por quê? Porque eu fui para um canal que tinha poucas pessoas. Agora, quando que não adianta você fazer isso, Rodrigo? Quando você está numa rede que o teu cliente não está. Se o teu cliente não está no LinkedIn, não adianta você ficar lá produzindo conteúdo, porque a pessoa que você quer impactar não está. Por isso que eu falei que o primeiro passo é você entender quem é teu cliente e aonde ele está, porque a partir disso você vai entender que tipo de conteúdo produzir e como impactar esse cara. Legal. Isso acho que até responde um pouco a pergunta do José Henrique, que ele fala sobre a divulgação social como estratégia para trazer vendas, né? E ele falou sobre se você usa os canais de social, Thiagão, para fazer um mix. Eu acredito muito que sim, mas aí você pode falar um pouco mais sobre isso, que é, primeiro, hora de divulgação de conteúdo, hora de divulgação de conteúdo mais comercial, uma promoção, um desconto, vagas limitadas. Isso eu acho que você faz como ninguém, essa venda social. O que você pode compartilhar aqui para o José Henrique, acho que também para o pessoal aqui, que a ideia é, então, em que momento usar mix de canais, que é um pouco do que você disse agora, e como utilizar essa mensagem de uma forma bem consistente. Cara, eu uso a regra do... Tipo assim, eu usava a regra dos 5, né? 5 posts, mas agora eu posso até engajar, e eu vou explicar as 2 coisas. A cada 5 posts que eu faço, que antigamente eu só postava durante a semana, né? E eu fazia um post por dia. A cada 5 posts que eu faço, 3, eles são totalmente inúteis. Se você olhar assim, você vai ler e vai falar, cara, o que o Thiago quer falar com essa porcaria? Porque não tá falando do que ele faz, não tá falando do que ele vende, não tá gerando oportunidade, ele tá só compartilhando uma vivência profissional, uma experiência, alguma coisa que aconteceu com ele, e muitas das vezes fracasso, tá? Se você for no meu LinkedIn, você vai ver que eu compartilho o fracasso como ninguém.
eu falo das vezes que eu fui demitido, eu falo das vezes que eu fiz besteira, das vezes que eu errei, das vezes que eu perdi dinheiro. Eu conto isso a todo momento, tá? Então, por que eu faço esses 3 posts que não tem nenhum objetivo comercial? Engajamento, tá? Se você só produzir conteúdo que vende, que fala de você, que fala como você é bom, que mostra você palestrando, que fala da tua oferta, que fala do teu produto, você não cria engajamento. Então, se você pegar os meus posts de maior engajamento, são posts onde eu compartilho derrotas e superações, né? O meu post de maior engajamento desse mês é um mês que eu conto quando eu fui demitido, né? Eu trabalho numa empresa de tecnologia, e dentro dessa empresa de tecnologia eu fui demitido num momento semelhante a esse, que o Brasil estava passando por um processo de recessão, e o CEO me chamou na sala dele e me demitiu, e eu estou narrando essa história, mas eu dou uma mensagem positiva, eu falo como que esse momento foi fundamental para o que eu estou fazendo hoje. Porque a maioria das pessoas, né, olha para um momento ruim da vida como um fim, mas na verdade eu acredito que não é um fim, é apenas um momento de transformação, que é onde você migra de algo ruim para algo melhor, né? Então, eu conto essa história. Então, cada 3 posts não tem nenhum objetivo comercial, é só gerar engajamento e aumentar o meu lastro, aumentar meu número de seguidores. 2 desses posts são posts que vão ter objetivos mais comerciais, que vão ser objetivos que ou vão levar o cara para dentro de uma landing page, onde ele vai se converter, ou vai trazer ele para um webinar como esse, ou vai levar ele para uma maior proximidade comigo. Qual que é o erro das pessoas? Tanto dos top influenciadores, quanto das pessoas que não têm lastro, não têm visibilidade e querem só vender. O top influenciador, ele só produz o que a gente chama de topo. Ele só aumenta a awareness e visibilidade dele, né? Qual que é a única maneira do top influenciador ganhar dinheiro? Marcas, né? Pugliese que o diga, que perdeu um bom dinheiro aí nos últimos dias, né? Mas aí, o que sustenta uma blogueira? As marcas que patrocinam ela. Só que ela não tem uma correlação direta com vendas. Ela não gera receita diretamente, ela só gera visibilidade. Vai aparecer usando a marca X, a marca Y e tal. Fraco. Para mim, isso é fraco. Para mim, isso é fraco. Legal. Na outra ponta, o que o vendedor que não sabe usar rede social faz? Ele só fala de si, só fala do produto, só fala do negócio. O que você tem que fazer para ter resultado? Os dois. Você tem que fazer um pouquinho do blogueiro e um pouquinho do vendedor. Cara, cria visibilidade aqui em cima, que não vai te vender, que não vai te trazer resultado, mas que aumenta seguidores e aumenta a tua influência. A galera que está consumindo esse conteúdo, eles querem dar o próximo passo contigo. Você tem que aumentar o teu relacionamento com eles. Cria ofertas que permitam com que eles saiam de um relacionamento raso e superficial, que só lê a tua publicação, para um relacionamento onde ele vai estar preparado para dar o próximo passo, para te comprar, ou para te conhecer, ou para falar contigo. Você tem que equilibrar entre os dois. Agora, o topo, né? Regra dos 5. 3 que não servem para nada e 2 que vendem. Então, essa é a proporção. Tá? Rodrigo, você desativou, né? Legal, não. Estou aqui. E outra coisa que eu ia te perguntar, Tiagão, aí uma pergunta do Luciano, bem em linha com o que você estava contando para a gente aqui. Ele perguntou o seguinte: como fazer prospecção quando a janela de oportunidade é imediata, sem parecer um push? Então, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Porque isso eu acho que vocês fazem super bem e muito atrelado aos conteúdos que vocês vão divulgando, né? Então, como é que são esses gatilhos do lado de vocês? O que você tem para contar aqui para o pessoal e para o Luciano que fez essa pergunta? Gente, tudo é processo e tudo é funil, tá? Então, vou até aproveitar o gancho, Luciano. Galera, eu tô jogando no chat, tá? Um treinamento que a gente vai dar, que inclusive vai ter o Pipedrive até como foco desse treinamento. Tá aí, Vendas Previsíveis, onde a gente vai ensinar ao longo de uma semana. Eu tô pegando o meu melhor treinamento dando ele gratuito, e ao longo de uma semana eu vou te ensinar como montar um processo de vendas que cria previsibilidade dentro do teu negócio, tá? Como usar o Canvas, como criar um funil usando o Pipedrive, com automação, com tudo que tem de mais avançado, e por último, algumas oportunidades que não estão visíveis. Dentro desse treinamento, a gente vai ensinar para vocês o passo a passo, porque quando que uma empresa vende mal, né? Quando a cada novo atendimento o cara se reinventa. Agora é urgente, agora é sei lá o quê. Cada hora ele está fazendo uma abordagem diferente. Como é que você fica muito bom em alguma coisa? Quando você torna repetitivo. Quando você repete sempre o mesmo discurso, sempre a mesma abordagem. A cada vez que você faz o movimento, você fica um pouco melhor. Rodrigão, eu comecei a correr, né? Eu moro no... Não sei se você conhece o Rio, Rodrigo? Conheço, claro. Então, eu moro no Alto da Boa Vista, sabe? Onde fica a Floresta Tijuca. Então, a minha casa Conheço. Eu, a floresta e os miquinhos. Não tem ninguém, né? Tipo, moro numa região bem isolada. Então, eu não tenho problema, né? De ir pra rua e tal. Não tem aglomeração de pessoas. E aí eu comecei a correr, Rodrigo.
Primeira vez que eu fui correr, são 4 quilômetros até o topo da floresta, o topo do Alto da Boa Vista. Primeira vez que eu fui correr, eu parei em 2 quilômetros, velho. Meu pulmão estava saindo. Segunda vez eu consegui fazer 2,5. E aí fui para 3. E aí fui para 4. Hoje em dia, cara, eu vou e volto pro topo, tô correndo 8 quilômetros. Semana passada eu compartilhei, eu corri 50 quilômetros em 6 dias. 50 quilômetros em 6 dias, né? E por que eu tô contando isso? Qual que é a ligação disso, que isso tem a ver com o processo ou com a abordagem? Porque como eu tô repetindo, e aquele percurso que para mim era longe pra caramba, ficou pequeno. Eu conheço cada esquina, eu sei quando que eu acelero, quando que eu diminuo a velocidade, quando que eu vou mais rápido. Por quê? Porque eu estou repetindo isso ao longo dos últimos 2 meses. A cada dia eu fico um pouco melhor. Então, se a cada dia eu fosse correr um novo percurso, um novo negócio, eu nunca estaria bom. Mas como eu estou só repetindo a mesma coisa, a cada corrida eu estou um pouquinho melhor. Então, qual que é a abordagem que você tem que fazer? Como é que é o nome dele, da pessoa que perguntou? O nome da pessoa que perguntou foi, o Luciano, que é como fazer prospecção quando a janela de oportunidade é imediata, sem parecer um push. Então, Luciano, não é a oportunidade imediata, é o processo. Esse processo, ele tem que ser repetitivo, ele tem que ser padronizado, você tem que ter uma lógica padrão de abordagem, tá? Então, não é a oportunidade pontual. Não é a oportunidade pontual que faz com que uma empresa saia de 5 vendas para 100 ou para 1.000. É o processo e tornar ele repetitivo. Agora, como que eu abordo quando eu vou prospectar sem usar o social selling? Quando eu vou falar com uma pessoa que não está me seguindo, porque uma parte das pessoas não vão me ver, tá? Não vão chegar no Thiago, né? E se eu ficar só nos meus seguidores, eu estou indo com um lastro limitado, né? Eu tenho 60 mil seguidores, 58 mil, então eu estou com um lastro limitado. Quando eu vou para pessoas que não são meus seguidores, eu tenho 42 milhões de potenciais clientes, né? Então, passo 1, e é o que a gente ensina e que eu vou ensinar dentro da semana das vendas previsíveis. Passo 1, chama a atenção do prospect. Antes de você tentar adicionar ele, interage com o conteúdo dele. Comenta, faz pergunta, visita o perfil, curte, chama a atenção. Antes de você mandar qualquer tipo de mensagem. É mais fácil você ser aceito por quem te nota primeiro. Fez isso? Beleza. Passo 2. Cria tese de problema. Analisa quem você já atendeu semelhante a ele. Se você já atendeu um concorrente, é um ótimo gancho. Concorrente é perfeito, tá? Porque todo mundo quer saber do concorrente. Pensa como é que você pode criar valor para ele. Analisa se... Imagina que eu quero vender para o Rodrigo. Se eu e o Rodrigo tem algumas conexões em comum, se eu tenho alguém que pode abrir a porta. Gente, quando você manda uma mensagem fria, você tem uma taxa de conversão que vai variar de 3% a 6%. Quando alguém abre a porta para você, um contato em comum, essa conversão, Rodrigo, aumenta para 11%. Agora, se eu tiver alguém que trabalha dentro da mesma empresa que o Rodrigo e peço para essa pessoa abrir a porta, ela aumenta 44%. Ela vai para 44% de conversão. Então, você sai de 3 para 44%, tá? Então, nada é mais forte do que alguém abrir a porta para você. Então, vamos considerar que não temos conexão em comum, que ninguém pode abrir porta, que eu tenho que ir no frio, na mensagem fria. Tá? Dentro do LinkedIn tem um negócio chamado e-mail. O e-mail é uma mensagem que você consegue trocar com pessoas que não são sua conexão. Qual que é o meu template padrão de e-mail? Quem eu já ajudei no passado. Então, Rodrigo, recentemente ajudamos parceiros da SAP a implantar sua máquina de vendas. 2, o que eu percebi naquela empresa? O que eu vi de oportunidade que existe? Rodrigo, navegando pelo site do Pipedrive, notei que atualmente vocês estão usando a ferramenta XPTO e fiquei me perguntando como vocês estão lidando com os desafios XYZ. Porque, inclusive, quando eu ajudei uma empresa do seu segmento, eu notei que eles tinham esse desafio. Você tem 15 minutos rápidos para eu te explicar como essa estratégia pode fazer diferença para você? Eu gosto sempre de usar uma antecipação. Eu sempre falo assim, cara, notei algo na tua estratégia que pode estar te gerando problemas. Se você tiver 15 minutos para um bate-papo rápido, eu gostaria de compartilhar contigo como resolver isso. Então, só recapitulando. 1, chama atenção. 2, vê se alguém pode abrir porta. 3, estuda e pesquisa. Quando você for mandar mensagem, personaliza ela, mostrando que você descobriu problemas ou desafios que aquela empresa tem que você pode ajudar a resolver. Por último, vai para a abordagem. Essa é meu framework padrão. Essa é a minha estrutura de abordagem.
Legal. Pô, Thiagão, sensacional. Agora, partindo para a pergunta da Adriana, que todo mundo aqui parece que gostou, essa aqui você tem que responder. Cumprir as 5 etapas. Aí a pergunta da Adriana foi: quantos possíveis clientes querem a sua qualidade com o preço do concorrente que é menor? Quais são as abordagens, além dos diferenciais? Tomar um café, como a gente conversou, chamar para um networking, mostrar por que você vale esse preço, alguma coisa nesse sentido. Então, está todo mundo aqui ansioso para te ouvir com relação a isso, porque cumprir as 5 etapas, conseguir entrar na empresa, conseguir falar com a pessoa certa, só que ela fala: o seu concorrente, eu quero você, só que o seu concorrente vem aqui e ofereceu 40% mais barato. E aí? Vamos voltar no tempo, né? Vamos lembrar quando esse aparelho foi lançado, né? O ano era de 2007. A Nokia detinha 50% do mercado. A Apple era uma empresa que tinha histórico de venda de notebooks, né, e de iPods, que era um produto que eles tinham revolucionado. O iPhone, ele não era o produto mais barato, ainda não é o produto mais barato, não era a melhor câmera, não tinha o melhor hardware, não tinha nenhuma característica que destacava ele dentro dos demais. Podemos dizer que tinha duas: design, né, tinha um design inovador, e o multitouch, que ninguém tinha. Por que a Apple se tornou a maior empresa de tecnologia do mundo? Por que acabou Nokia? Por que acabou Bank? Por que acabou BlackBerry? Se ele não era o mais barato, se ele não era o melhor, se ele não era o mais funcional, e se ele não tinha nem histórico, porque até então ninguém nunca tinha usado o iPhone. E de 2007 para cá, todas essas empresas desapareceram. E quando a gente fala de celular, existe dois: Samsung e Apple. Ponto. Né? E aí tem os defensores do Samsung e tem os defensores da Apple. Por que isso, gente? O nome disso chama-se posicionamento. Toda vez que você não sabe para quem você trabalha, você se perde. Se você pegar qualquer cliente e perguntar: me dá 5 motivos pelo qual você não fechou comigo. Vai lá no teu Pipedrive, motivos de loss, tá? Pega 5 clientes e liga para eles. Eu caso a grana que você quiser. Te dou 1 hora de consultoria se você voltar para mim e com alguém que falou foi por preço. Em primeiro lugar, tá? Normalmente o cara vai falar: o outro tinha mais histórico no meu segmento, o outro atende meu concorrente, o outro faria em menos tempo. Dificilmente, de raríssimas exceções, o preço vai estar em primeiro lugar, tá? Raríssimas exceções. Velho, você tá com um problema cardíaco, Rodrigo. Você chega no hospital, tá? E você não tem plano de saúde. E aí a recepcionista fala: Rodrigão, eu vou te dar 2 opções. Nós temos o doutor Antunes, tá? Que custa R$50 mil, que é exatamente o que você tem na sua conta nesse momento, para fazer um procedimento que vai salvar a sua vida. Ou nós temos o Rafinha, nosso residente, né? Que se formou com boas notas, né? E já sabe até mexer num bisturi. O Rafinha, ele custa R$500. O que você prefere, Rodrigão? R$500 ou 50 mil? Pô, para salvar minha vida, eu daria tudo que eu tinha no banco, né? Posicionamento não significa você ser a melhor opção do mercado. Já falei, o iPhone não era a melhor opção. Posicionamento significa você entender qual mercado você atende e quais são as características e os atributos que esse mercado valoriza. Você não precisa ter nada além disso. Você quer ver um outro exemplo de posicionamento estratégico que varreu o mercado e agora toda a rede de hotéis se reinventou? Existe uma rede americana chamada La Quinta, que virou Kill, né? O La Quinta, ele criou, parecido com o Pipedrive, criou uma rede de hotéis focadas em vendedores. Se você for no Google, você vai ver lá o treinamento do Michael Porter explicando o posicionamento estratégico do La Quinta. O que o La Quinta fez? O La Quinta fez uma rede de hotel que custava menos de $40 uma noite, tá? Que era um preço, para a época, relativamente barato. Segunda coisa, o La Quinta sempre era do lado ou de um aeroporto, ou de uma rodoviária, ou de um aglomerado industrial, ou de um grande hospital. Por quê? Porque eram regiões que recebiam visitas ou de representantes comerciais ou de auditores. O público-alvo do La Quinta eram pessoas que trabalhavam o dia inteiro e queriam uma cama. E as pessoas só queriam 3 coisas: cama, silêncio e baixo preço. Se tivesse as 3 coisas, estava ótimo. O que eles fizeram? Varreram o mercado. Se você era vendedor e estava viajando a trabalho, você não ia para nenhum outro lugar que não fosse o La Quinta. Então, a grande lógica é: qual é o ponto onde o teu cliente toma a decisão? Quais são os atributos que ele avalia para comprar o teu produto? Dificilmente o preço vai estar entre eles. Pode ser que às vezes o preço até esteja, tá? Mas na maioria das vezes não é. Ele quer ter a necessidade dele atendida.
Fez sentido, Rodrigão? Fez sentido pra caramba. Aí, antes de partir para uma pergunta, teve o Denis fez uma pergunta, mas aí a gente já vai jogando ela para os finalmente também, porque tem bastante pergunta e a gente está super contente. Pessoal, mandem mais, as que a gente não conseguir responder, a gente vai dar um jeito depois de fazer um artigo, alguma coisa nesse sentido para vocês, tá bom? Mas antes da gente partir para a pergunta que eu tinha comentado, tem a pergunta do Vitor, que parece ser bem interessante, que é o seguinte: ele queria saber que tipo de rede social ele tem que utilizar para cada tipo de cliente, ou se existe alguma lógica específica para isso. Então, você, de certa forma, pincelou algumas coisas sobre isso, mas sendo bem objetivo, Tiagão, assim, como é que você fez para identificar e falou, aqui é meu canal, é aqui que eu vou concentrar os meus esforços? Você falou muito de experimentar os canais, você falou do livro Traction, né, que é o Tração, que fala de 19 tipos de canais para você poder experimentar, etc. Mas, enfim, queria te ouvir respondendo a pergunta do Vitor aqui, que se tem alguma lógica que você criou, ou se você experimentou as 19 e encontrou a melhor. Então, o próprio Traction, eu vou falar da maneira simples, vou falar da maneira um pouquinho mais complicada, tá? Maneira simples, onde teu cliente está. Onde teu cliente estiver é onde você tem que produzir conteúdo, tá? O meu cliente está muito mais no LinkedIn, eu vendo B2B, eu vendo para vendas complexas, para vendas consultivas, então o LinkedIn é o lugar número 1 que eu tenho que estar, tá? Lá é 80% do meu foco. Eu também produzo Instagram, estou começando a fazer um pouco para o TikTok, tenho um grupo no Telegram e tal, que inclusive lá no meu perfil do Instagram você pode entrar para o meu grupo do Telegram, mas eu vou para onde o meu cliente está, gente. Tiago, aí vem a pergunta, mas eu não sei onde o meu cliente está. Pois é, o Traction, ele criou uma estrutura que ele chama de Bullseye Framework, que nada mais é do que um alvo, tá? Então, o que você tem que pensar? Se você jogar no Google, tá? Bullseye, de olho do búfalo, tá? Bullseye. Você vai ver lá essa estrutura. Ele parece com um alvo, e ele tem 3 camadas. Uma camada central, uma camada intermediária e uma camada externa. Na camada externa, você vai colocar suas teses. Aquilo que você acredita. Eu acho que o meu cliente está no TikTok. Eu acho que o cliente está no LinkedIn. Eu acho que o cliente está no Google. Eu acho que o cliente está no Pinterest. Hipóteses, testes que eu preciso fazer. Segunda camada é as camadas que eu já priorizei para começar a testar. Então, cara, vou começar a produzir conteúdo para o LinkedIn e para o Instagram e vou testar o que eu vou ter de resposta. Comecei a ter vendas vindo desse canal. Ele passa para o centro. O centro são os canais validados, que você tem total segurança de que o teu cliente está nesse canal. E aí é onde você vai botar energia. Agora, qual que é o grande problema de qualquer canal? Todo canal tende à saturação. Todo canal tende a se tornar mais concorrido e menos eficiente, né? O Gary Vee, né, que é um cara que eu admiro pra cacete, quem não segue Gary Vee tem que seguir, porque ele é a grande referência de rede social. Ele fala o seguinte, cara, aproveita agora que as grandes marcas não sacaram as redes sociais. Você imagina a Nike pegar os 40 bilhões de investimento que eles têm em top influencer, TV, jornal, revista e jogar esse negócio todo para dentro do Instagram. Acabou, meu irmão, acabou. Você não aparece mais. Por que a gente não anuncia na TV? Porque a TV sempre foi muito cara. Por que eu consigo anunciar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn? Porque lá é muito mais barato. Só que as grandes marcas, as marcas que investem bilhões e bilhões e bilhões em visibilidade, não investem com a mesma velocidade nas redes sociais. Por isso existe muita oportunidade. Até mesmo eu, tá, gente? Por mais que eu tenha muitas publicações com alcance orgânico pra caramba, velho, a minha escala acontece por causa do investimento pago. E eu tenho que intercalar entre os dois. Por mais que eu gere muitos seguidores e muita visibilidade com conteúdo orgânico, para ir para os meus eventos, para ir para os meus treinamentos, para trazer mais gente, eu preciso pagar por isso. O Facebook, o Instagram, o LinkedIn, todo mundo é igual uma TV. Ele cobra para entregar a tua visibilidade para outra pessoa e você vai ter que gastar dinheiro em algum momento da tua estratégia. Gary... Beleza, Thiago, vou mandar para a galera aqui. Vou mandar para a galera aqui. Tem um canal dele do YouTube. O do Thiago Reis é muito melhor, mas tem um canal dele. Inclusive, lá no meu canal do YouTube tem muito conteúdo para quem quer avançar nisso. O que eu estou falando aqui é vários resumos, tá? Senhora, você deve jogar no canal também. Eu joguei aqui, joguei o link, o link do canal de vocês, legal. Tiagão, a pergunta do Kelvin, e aí a gente já indo aqui para os minutos finais aqui, deixa eu pegar aqui, a pergunta do Kelvin é a seguinte, Thiago,
Não, não é a do Kelvin. É a do... Peraí. Do Denis. A pergunta deles foi, Tiagão, como integrar o Sales Model Canvas ao Pipedrive? E aí, a minha pergunta, já complementando com a do Denis, é a seguinte, a partir do aumento das demandas com o social selling, como é que você incorpora elas no CRM? Então, juntando aí com a pergunta dele, Tiagão, então, como integrar o Sales Model Canvas ao Pipedrive? E aí, a gente está bem acostumado lá nos Growth Labs e Growth Days a falar sobre isso, né? Então, isso aí você vai poder falar horas sobre isso, mas de forma bem objetiva. Então, como fazer essa integração e a partir do aumento dessa demanda social selling, se você tem dicas ou estruturas para trabalhar elas no CRM. Duas coisas. Primeiro, o Sales Model Canvas, cara, ele é absurdamente integrado com o Pipedrive, tá? Porque ele tem lá as fases, igualzinho o funil do Pipedrive. Ele tem o objetivo, que é o objetivo de cada etapa. Ele tem itens de validação, que são os campos personalizados e com os campos relevantes ou campos importantes? Campos importantes. Campos importantes. Né? Com os campos importantes, você consegue pegar os motivos os itens de validação e associar uma etapa do funil. Isso aí vai garantir que o teu vendedor faça as perguntas certas em cada uma das etapas. E vai ter, eu vou dar um spoiler, posso dar um spoiler? Pode. A gente vai lançar agora campos obrigatórios agora, agora em maio já deve estar disponível também. Então vai ter campos obrigatórios, campos importantes, campos customizados, né? Caraca, animal, nossa, animal. Galera, ó, no Vendas Previsíveis, eu vou até jogar ele aqui de novo, tá? Vai ter aula de Pipedrive com seus Model Canvas. A primeira aula eu vou mostrar os seus Model Canvas e na segunda eu vou mostrar como é que você cria dentro do Pipedrive, tá? Se inscreve quem não está inscrito ainda. Então, ó, itens de validação, campos importantes, né? Aí a gente desce para ferramentas que eu uso, que são as ferramentas que você vai usar no seu processo de vendas. Depois eu tenho tempo de estagnação, quanto tempo você tem para concluir a atividade sem a atividade estagnar. Então também tem tempo de estagnação dentro do Pipedrive, que é se o teu vendedor ficar mais desses dias sem atualizar a oportunidade, ela vai ficar vermelha e ajuda você como gestor a identificar. Depois eu tenho motivos de perda. Cada item, eu tenho que validar se o cara tem autoridade. Se o cara não tem autoridade, eu vou perder. Cada item que eu valido, que eu qualifico por etapa, me gera um motivo de perda. E o motivo de perda, para mim, é o ouro do Pipedrive, porque você pode ir lá. Motivo de perda é igualzinho uma poupança. Você está depositando dinheiro lá, está depositando dinheiro lá, está depositando dinheiro lá, está depositando dinheiro lá. Uma hora você pode ir lá e sacar todo esse dinheiro. Se você está faltando uma funcionalidade, imagina, Rodrigo, que vocês têm um bom dinheiro para sacar com o campos obrigatórios, né? Podemos ligar agora para todo mundo que não fechou o Pipedrive pelo fato de naquele momento não ter campo obrigatório. E a receita que a gente tem para sacar vai vir aí. Por último, meta de avanço, né? E meta de produtividade, que a gente consegue parametrizar as duas coisas. Então, taxa de conversão é quantas oportunidades eu tenho que avançar. Meta de avanço é quantas oportunidades eu preciso para bater minha meta. Quando você divide, qual que é o erro número 1 de todo gestor de venda, galera? A galera cobra venda, né? Todo gestor cobra venda. Ele quer saber quanto você vendeu. Quanto você vendeu, Rodrigo? Quanto você trouxe de receita? Venda é a única coisa que a gente não controla. Agora, se eu tenho a minha meta de venda, divido pela minha taxa de conversão da etapa, eu vou ter a quantidade de oportunidades que eu preciso. Em vez de eu te perguntar quantas vendas você fez, eu vou perguntar quantos prospects você conectou hoje, quantos diagnósticos você fez, quantas propostas você enviou, quantas pessoas você movimentou para negociação. Se você controla as atividades intermediárias, é só uma questão de tempo para chegar no resultado. A gente não controla o resultado, a gente controla a execução. Então, encaixa assim, ó, tipo, perfeitamente. Parece que a metodologia foi desenvolvida, né, para ser usada dentro do Pipedrive. Boa, Tiagão. Bom, só fechando o segundo bloco, vou falar rapidinho. Social selling, a gente na Growth, a gente monta funil específico de prospecção e funil de vendas, para que eu consiga separar as duas etapas. Eu aconselho você a criar um funil de social selling com as etapas de engajamento, prospecção, qualificação e avanço para vendas. Cria essas 4 oportunidades. Tem um plugin que eu uso que o LinkedIn não gosta muito, chamado Dux Soup. Eu vou jogar aqui, porque a galera não vai achar. E via Zapier, tá? Essa eu nem sei se você sabe, Rodrigão. Permite você integrar o teu LinkedIn com o Pipedrive, via Zapier. Legal. Essa eu não conhecia. Então, via Zapier, tá? Que é uma... se você for lá no site do Sub, você vai achar. Tá? Ele te ensina como é que você integra as duas ferramentas.
Boa. Boa, Tiagão. Bom, partindo aqui para os avisos finais, antes da última pergunta. Pessoal, a gente, mais uma vez, reforçando, em sondagens, a gente está rodando um pool de 4 perguntas. Por favor, quem puder preencher antes da gente encerrar o webinar, agradeço bastante. Quem já respondeu, muito, muito, muito obrigado. Tiagão, antes da última pergunta, tem bastante gente pedindo para você repetir essas 4 etapas. Você pode repetir, aí eu faço a última pergunta e a gente vai para o fechamento. Engajamento, que é você interagir com o conteúdo, você mandar mensagem, você tá, tipo, antes de tentar adicionar ele, engajar no conteúdo. Engajamento. Segundo, adicionamento e sondagem, que é quando você vai se aproximar, tá? Terceiro, qualificação, que é você, tipo, o cara te respondeu, o cara falou contigo, agora você vai entender se de fato... Quando a gente fala de qualificação, tem 3 perninhas. A empresa é do tamanho que eu vendo, a pessoa que eu tô falando tem poder e existe uma demanda real para comprar o meu produto e o meu serviço. Eu preciso ter essas 3 coisas para ter uma oportunidade. E, por último, a passagem de bastão, para quem tem time de SDR, né, para quem não tem, é você mesmo, mas é a passagem de bastão de prospecção para venda. Para mim, só é uma oportunidade comercial quando tem essas três variáveis. Antes disso, é um prospect. Um prospect é alguém que eu não sei se tem venda ou não. É alguém que eu estou tentando mapear cenário. Agora eu vi, o cara está numa empresa num tamanho de empresa que eu atendo. Estou falando com um decisor e existe uma demanda por um problema que eu resolvo, esse cara está pronto para ir para lá. Aí eu só tenho essa atividade administrativa no meio, porque a gente tende a perder engajamento quando eu passo do prospectador, do SDR, da pessoa que é responsável em fazer a pré-venda para quem vende. Então, eu tenho uma atividade no meio para garantir que essa oportunidade não seja desengajada, não seja perdida. Tá? Legal, legal. Pô, Tiagão, obrigado por ter repetido. Agora, fazendo a última pergunta, essa é um pouco, vamos dizer assim, para te provocar, agora para você encerrar com chave de ouro, hein, Tiagão? Seguinte, há um tempo atrás a gente estava conversando também, e você falou que demorou um tempo para entender esse processo de geração de demanda, né? Então, como simplificar isso? Como construir isso por meio de um processo? Que táticas você pode aplicar? E até uma pessoa respondeu aqui, falou, via social selling, ela conseguiu vender para uma padaria, e tem hoje uma padaria como cliente. Então, assim, falando um pouco de geração de demanda, né? O que você aprendeu de fato estudando todo esse processo de geração de demanda infinita que você chama, né? Ter um resultado crescente previsível. E então a pergunta é, o que você aprendeu nesse processo? E aí, linkando com uma provocação, é a seguinte: quando a gente fala hoje em serviços essenciais, né? Todo mundo, só serviços essenciais vão poder fazer isso. Então, como é que você, Thiago Reis, Growth Machine, você está se reconstruindo para se tornar essencial para o seu cliente? Então, recapitulando, porque acho que a pergunta ficou um pouco comprida, mas o que você de fato aprendeu no processo de geração de demanda infinita e como é que você hoje, Growth Machine, está fazendo para se tornar essencial para o seu cliente? Perfeito. Cara, assim, gente, o demanda infinita é um processo onde você consegue gerar a quantidade de oportunidades que você precisa numa escala muito maior, né? Hoje, a gente tem mais pessoas nos procurando do que nossa capacidade de atendimento. Então, eu aumento o meu volume de oportunidade a tal ponto que eu não dou conta. Assim, a gente está preocupado com as empresas brasileiras, mas a gente não viu crise, tá, Rodrigo? A gente teve alguns contratos que foram pausados, mas a gente está no nosso maior mês de faturamento da história da Growth Machine. Esse foi um recorde de faturamento, a gente nunca faturou tanto na nossa história, e esse está sendo o nosso maior mês de receita. Como é que você se torna essencial? Primeiro de tudo, cara, a gente criou um framework chamado Kanban Prospect, tá? Que ele é complementar aos seus modos, mas que ele trabalha na ponta de prospecção. É você estudando quem é o teu cliente. O que ninguém faz, gente? Como é que você se diferencia? Ninguém gasta tempo estudando o cliente. Todo mundo quer vender, mas não quer saber para quem vende. Então, qual que é o teu primeiro passo? Quem é teu cliente? O que ele faz? Quais são as dores? Quais são os sonhos? O que esse cara quer como resultado? O que surpreende o teu cliente? Foca em entender muito bem quem é teu cliente. E agora, mais do que nunca, eu não acredito que ficou mais difícil vender. Ficou mais difícil ter atenção. As pessoas estão com outras prioridades e outras urgências. Mas se você resolver o meu problema ou o problema do teu cliente, acabou. Todo mundo quer resolver problemas. Todo mundo quer ter mais vendas. Todo mundo quer ter mais resultado. Todo mundo quer correr menos risco. Então, essas variáveis são as que vão fazer a diferença para você e que vão permitir com que você consiga ir para um próximo nível ou você ficar no meio do caminho. Então, entenda,
A única forma de você continuar vendendo, de você continuar tendo performance, de você ir mais longe, de você trazer mais receita, é você entendendo o que o teu cliente está tentando fazer e como você ajuda ele a fazer isso. Agora sim, só a pitada final, gente, entenda o seguinte, o teu produto é um pequeno pedaço de uma história muito maior que é o sucesso do teu cliente. Se você focar no teu produto, você está falando disso aqui. Se você falar do sucesso do teu cliente, você está falando de uma coisa muito maior. O sucesso empolga, produto, cara, é commodity, todo mundo tem. Excelente. Tiagão, cara, queria te agradecer, liberar o pessoal para o almoço, né? Deve estar todo mundo com tanto conteúdo, morrendo de fome. Agora é bom digerir agora o almoço e tudo que você contou aqui para a gente. Então, cara, obrigado mais uma vez, de coração mesmo, cara. Super parceiro, sempre trazendo conteúdo legal. A galera tá mandando muitos feedbacks legais aqui. Estou super, super, super contente que vocês gostaram. Esse é o objetivo, trazer conteúdo legal, gente boa do mercado para contar a história para vocês. Alguns recados antes de passar a bola para o Thiago e ele fazer o fechamento, tá? Primeiro, vocês vão receber o webinar gravado, não se preocupem. Segundo, vocês vão receber todo o conteúdo de social selling que o Thiago escreveu para a gente. Terceiro, na mensagem que vocês vão receber, também tem um convite para a comunidade do Pipedrive, que a gente lançou uma comunidade só para quem está no Brasil, em português, etc. Então, mas vocês vão ter contato com gente do mundo inteiro. Então, aproveitem essa oportunidade. Esses são os recados finais. Depois, fiquem tranquilos que a gente vai mandar para vocês um e-mail com os links que o Thiago compartilhou, os cursos, tudo que tem à disposição para vocês poderem consumir de conteúdo durante esse período de quarentena e pós-quarentena também. Obrigado, pessoal. Thiagão, fechamento e, mais uma vez, te agradeço. Valeu demais. Galera, pô, obrigado demais, Rodrigo, pelo convite, cara, sensacional estar compartilhando, esse é o nosso propósito, é para isso que a gente nasceu, eu não acredito em crise, eu acredito em oportunidade, eu acredito que é o momento da gente se reinventar. Muitas das vezes, o ser humano, ele é procrastinador por natureza. Procrastinar é a gente entregar a nossa declaração do imposto de renda no último dia, na última hora, quando o site da Receita Federal cai do ar, né? Então, assim, a gente normalmente adia ao máximo as coisas que a gente precisa fazer. E esse momento que as coisas ficaram mais difíceis, que a gente está mais preocupado, que a gente está preso, é o momento para a gente começar uma revolução. E aí, gente, assim, não perca essa oportunidade de participar do Bootcamp Vendas Previsíveis. Esse é o meu melhor treinamento, é um treinamento que eu dei 28 edições, rodei o Brasil, já fiz ele no Brasil, já fiz ele fora do Brasil, e eu vou estar ali, cara, compartilhando tudo para que vocês comecem uma revolução dentro do negócio de vocês, tá? Então, já joguei o link aí algumas vezes, o Rodrigo vai mandar para vocês. Vamos lá. E quem não me segue ainda, vai lá no Instagram, thiago.reis.gm, vai no LinkedIn, Thiago Reis Growth Machine, você vai me achar também. YouTube, Thiago Reis Growth Machine. Eu produzo muito conteúdo com o objetivo de ajudar vocês a irem para o próximo nível e espero poder ter sido útil, ter contribuído com vocês de alguma forma a passar melhor por esse momento que a gente está vivendo. Valeu, Thiagão. Pessoal, obrigado. Fiquem em casa, fiquem seguros e contem com a gente, tanto a Pipedrive quanto a Growth Machine. A gente está super à disposição para ajudá-los, tá bom? E mantemos contato. O que vocês precisarem, podem falar com a gente, tá bom? Um grande abraço para todos aí. Valeu, Thiagão. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, galera. Valeu. Para cima. Tchau, tchau.